Eu sou de uma cidadezinha muito pequena, perto de Turim, assim, a cidade maior perto de Turim. A região se chama Vale d'Aosta, que é a última região do norte-oeste da Itália. Tem a França e a Suíça, no cantinho lá no meio. Minha cidade se chama One, e tem 1.200 habitantes, né? 1198 porque minha irmã mora na Escócia e eu moro no Brasil, então já desceu um pouco como número. Fala, Felipe! Certo, bem? mano? Tudo certo. E aí? Tudo bem? Que massa, hein? Muito mais. Porra, bom demais. E aí? Alô? E aí, turminha? Vamos entrar? Fala. Um dia eu estava na Itália tocando numa fundição de arte. E lá eu conheci uma mulher que depois virou a minha mulher, eu casei com ela. E a gente ficou juntos 5 anos na Itália, aí queríamos sair da Itália e no final a gente mudou para o Brasil. Só que nem 6 meses que eu estava morando aqui, a gente se separou, ela foi morar no Equador e eu fiquei morando no Brasil. Eu lembro o dia que a gente se separou, eu saí de casa com uma malinha, né, dessas malas de mão, um violoncelo e nada, não tinha mais nada, assim. Não tenho lugar para onde ir, não tenho trabalho, conheço poucas pessoas. Mas aí, por sorte, as poucas pessoas que eu conhecia me ajudaram muito. Aí eu fui hospedado na casa dos pais de uma minha amiga, cantora, que se chama Mari Blue. O pai dela se chama João, tinha um quarto a mais em casa, me falou, vem aqui, pode ficar aqui quanto você quiser. E isso criou uma base para que eu pudesse começar a tocar. Aí eu tinha um duo com a Mari, um duo de voz e violoncelo, a gente começou a fazer vários shows assim, viajando de carro, na gara mesmo, indo tocar em vários lugarzinhos. Até um dia eu encontrei a Maria Gadu, conheci ela num sarau assim, no Rio de Janeiro, e a gente se deu super bem e começamos a tocar junto. Depois acabei produzindo junto com ela o último disco dela. E aí, através dela, conheci o Felipe Roseno também e tudo mais. Nós conhecemos quando? 2015. Vocês estavam gravando Guelã, e aí foi num hiato de vocês lá, entre uma coisa que a gente foi gravar uma trilha. Eu, você, Maria, Gadu e Conrado. Que massa. Pô, foi massa. A gente tava gravando o disco, no meio gravamos essa trilha, depois finalizamos o disco, depois começamos o show com outro batera, com a Bia, e depois você entrou na banda. E aí depois a gente fez outra trilha de teatro. Fizemos outra trilha de teatro. Pedras Azuis, do Marco Lacena. Isso gravamos aqui, né, inclusive. Gravamos uma boa parte aqui junto, outra parte no Rio. Aqui gravamos o meu disco aqui, as partes tuas de percussão. E a música e o violoncelo vem de quando e de onde? O violoncelo vem de sempre. Eu comecei a tocar que eu tinha 4 anos de idade, porque tinha uma biblioteca na frente da minha casa. E um dia foi anunciado um curso de violoncelo. E aí a minha avó fez pressão para minha mãe me inscrever nesse curso de violoncelo. Minha mãe e minha avó nem sabiam direito que instrumento era o violoncelo. É um instrumento que você vê assim, mas não tem uma ligação direta, ninguém na minha família é músico. E, bom, me inscreveram nesse curso. Aí eu fui, eu adorei, eu lembro a sensação de pegar o instrumento na mão a primeira vez e tentar fazer sair um som, eu não saía nada. Mas a sensação era tão gostosa que eu falei, não, eu quero fazer isso, quero fazer. Aí quando eu voltei para casa e minha avó viu o tamanho que tinha o violoncelo, que apesar de ser menor, porque era para criança, ainda é grande, minha avó ficou horrorizada com isso. Falei, errei tudo, mandei o garoto estudar violoncelo, mas não era para ser. Mas aí o estrago já estava feito, né, nesse sentido. Esse curso era o método Suzuki, que é um curso de uma metodologia japonês, né? No qual você aprende a música na mesma época que você aprende a linguagem verbal e a linguagem escrita, né? Então você vai aprendendo música de forma muito natural. E o meu professor, o meu maestro, chamava Marco, ele me acompanhou dos 4 anos até os meus 15 anos. Eu passava muito tempo com ele e se criou uma turma de criança que estudava violino e violoncelo.
A gente tinha uma orquestra de criança, tocava muito junto, a gente fazia shows, fazia semanas de estúdio no Retiro, em determinados lugares e tal. Uma época muito marcante da minha vida. E no caso, o Marco me transmitiu assim muita paixão, muito amor pela música, e para mim ele era quase uma figura paterna, além do meu pai, sabe? Paterna no mundo da música. E ele faleceu muito jovem, né? Eu tinha 16 anos quando ele faleceu, assim, achei... Foi uma falta, assim, uma perda na minha vida muito, muito grande, mas ao mesmo tempo ele transmitiu tanto amor para a música para mim que acho que ele continua morando na música quando eu toco, assim. Existe uma ligação muito forte com ele. Eu me lembro de você porque você me recebeu na sua casa com um violoncelo, eu com um violoncelo, e eu te pedi ajuda porque eu tinha que preparar um solo, um espetáculo com aquele instrumento, e eu não sabia fazer nada com ele, nada. E você, sem nenhum preconceito, sem nenhum julgamento, me ensinou 2 ou 3 exercícios possíveis para se gerar um som interessante, e você me deu tudo que eu precisava para fazer o espetáculozinho que eu fiz, o solo que eu fiz. Então você me deu um ouro com muita generosidade. E depois eu comecei a pesquisar o seu trabalho e aí me afundei pela sua poesia livre, pela sua maneira de ser punk sempre. Você tá com algum cello acústico? Sim, eu tô sem o quebrado? Não, sem quebrado não. Que outra coisa que vivemos junto foi aquela experiência fantástica do violoncelo quebrado, né? Isso foi voltando de Moçambique. Porque a partir de então nunca mais vi você tocando um cello acústico. Eu toco em casa, toco muito em gravações, vários projetinhos que tenho feito com aquilo, mas eu depois comecei a me apaixonar pelo elétrico, eu tenho feito bastante coisa. Porque tem gente que não consegue se adaptar a um instrumento que não é exatamente... Esse é um outro instrumento, né? Não sei se você considera ele um cello, assim. Eu acho que é a mesma diferença que tem entre um violão e uma guitarra, assim. Os dois instrumentos são irmãos, mas não é o mesmo instrumento. Eu acho que esse cello elétrico não é o mesmo instrumento de um violoncelo. Eu vejo mais esse instrumento como um sintetizador de cordas, algo mais nesse sentido, que não um violoncelo acústico, né? Total. Acho o timbre muito diferente, assim, e as ideias que vem tocando também vão por outro caminho. Fora o fato que você pode tocar esse instrumento em pé, livre no show, que dá... Livre, né? Que você pode andar. Exato. Depois de passar 25 anos tocando sentado, bicho, quando tu toca em pé já não sei mais o que fazer com as pernas e fico pulando pra cá e pra lá. Eu comecei estudando música erudita, então eu ouvia muita coisa de música clássica, né? Mas aí depois eu crescendo, né, comecei a ouvir música mais popular, assim, né? A Itália tem uma tradição de cantautores também muito, muito forte. Tem um cantautor que se chama Fabrizio De André, que eu ouvi muito. Mas aí eu comecei a gostar de rock, de coisa mais experimental. Gostava de música punk, assim. Acho que de punk talvez eu mantive a atitude, né? Mais do que a música. Eu tinha uma banda que chamava Spellbound, que era de rock experimental, assim, instrumental inclusive, que era baixo elétrico, guitarra elétrica, bateria e violoncelo. Só que não dava para ouvir nada do violoncelo porque era acústico, né? Aí eu desmontei um captador de um Fender Precision e colei na ponte do violoncelo, soldamos um cabo e botamos no amplificador. Fazia um ruído, assim, improponível, mas era uma forma de ser amplificado. Aí daí eu comecei a experimentar com os efeitos, com o som amplificado, com outra linguagem do violoncelo. Aí um dia eu descobri outra palavra mágica, abridora de caminho, que é a palavra jazz.
depois comecei a tocar em trio de jazz, quarteto, assim, com outras coisas. Aí comecei a tocar com outros artistas também, a acompanhar uma cantora na Itália. E depois criei uma outra banda que já era mais ou menos a semente do som que eu tô fazendo agora, assim, do disco do Canto da Madeira e desse disco. Tanto é que no Canto da Madeira tem algumas músicas que faziam já parte do repertório dessa banda. Isso talvez seja o start do percurso artístico que levou até agora, assim. Foi sem querer esse último. Caraca, saudade. A Ciranda dos Náufragos está aqui. A gente tem aqui Marinheiro de Terra Firme. Eu vi não sei se é uma Roda dos Ventos que você tem aí. Sim, é na Roda dos Ventos nórdica. É uma runa islandesa. Ela é ligada exatamente a esse tema do Marinheiro de Terra Firme, que é esse álbum que conta, de alguma forma, a minha situação de imigrante, né? Eu sou italiano, moro no Brasil há 6 anos e durante esses 6 anos eu encontrei muitas pessoas que me influenciaram profundamente, muitas culturas diferentes, pude tocar não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso de alguma forma foi me mudando. E eu fui investigando quais são as minhas origens e eu me dei conta que eu não sei mais onde é a minha casa e no fim das contas eu não quero nem saber, eu me sinto em casa em muitos lugares. Então eu me senti realmente como um marinheiro em terra firme. Eu não navego no mar, mas navego nas cidades, nos povos, entre as pessoas. Todas essas experiências elas contribuíram para criar esse álbum e os temas que estão nesse álbum. Essa runa, ela se chama Vegvisir, ela está no encarte do álbum, inclusive. E ela é uma runa que colocavam nos navios islandeses para não se perder na tempestade e achar o próprio caminho, mesmo quando não se sabe qual é o destino, a destinação. Isso é o significado. É engraçado, né? Porque o cajón é um instrumento peruano, né? Um brasileiro que levou pra Espanha. Aí, cara, difundiu assim foi um acontecimento, né? Na cultura... A cultura flamenca, assim, virou um instrumento importantíssimo, né? Exato, mas é peruano. Só que os melhores cajões, na minha opinião, são os alemães. É muito louco. Você vai ver, a música, felizmente, ela não tem problemas de visto, de nacionalidade ou de lugar, né? Total. Tipo, instrumento de corda, por exemplo, que todo mundo acha que são europeus, tipo violino e violoncelo, na verdade são originários do Oriente Médio. Do Irã, Iraque, daquela área ali. São instrumentos típicos da cultura árabe que depois entraram na Itália, na França, etc. Se transformaram nos instrumentos talvez mais ocidentais que tem. Total. Mas eles vêm de lá. Na culinária também tem isso, né? Pois é, claro. O macarrão não tem isso, a pasta. É, exato. É chinês, né? Os chineses que... Né? Aí os italianos têm esse... Eu acho que isso é muito... É tudo de todo mundo, assim, né? Exato. É um disco que fala sobre migração e migrações. E como a gente é permeado por culturas diferentes, né? Mas nós estamos numa época no qual as migrações são vistas de uma forma muito negativa. Só que a história da humanidade é a história das migrações. Todo mundo saiu da África, para começar. O Homo sapiens saiu da África. Então a história da humanidade já começa com a história da migração e das viagens dos povos. Então como é que as pessoas acham que tem propriedade sobre um pedaço de chão, sendo que você não escolheu nada disso? Sabe, como é que tu pode dizer, não, mas eu sou italiano, a Itália é dos italianos, essas grandes frases faladas, sendo que você não escolheu de nascer aqui, e a outra pessoa nasceu na Síria, onde tem uma guerra horrível, e está simplesmente tentando de fugir de uma guerra para exercer um direito fundamental que é da sua sobrevivência, da sua vida, num lugar melhor para você, sua família e seus filhos. Como você pode barrar alguém por causa disso, sabe? Esse disco tem toda essa questão dentro. Você é um cara que veio de coração aberto.
o Brasil, vive aqui e tem essa relação de perceber e de aceitar e levar pra sua vida um pouquinho de cada coisa. De cada lugar, né? E você fez isso, cara, e você continua fazendo isso. Isso é muito legal, cara. Acho que isso nasceu de forma meio natural, né? Assim, você vai descobrindo coisas, gostando de coisas que descobre, isso de alguma forma ela entra no teu vocabulário, você querendo ou não, né? Lógico que tem incursões em determinadas coisas que você faz querendo mesmo. Tipo, no caso do meu disco, a única música que não é minha do meu disco é do Ivo de Carvalho, que é um pai de santo de Umbanda. E é um ponto dele que gravei com ele cantando, né? E aí também entra todo esse lado de cultura, de religiões afro-brasileiras, assim, né? Que é muito, muito interessante do ponto de vista dos ritmos e do sentido que eles dão à música, né? Porque a música aí não é pra ser música, a música é uma invocação de outras coisas, de outro plano, né? O primeiro disco era um disco mais com uma concepção de banda, assim, mais ou menos são sempre os mesmos elementos sonoros em todas as músicas, com pequenas variações. Enquanto esse segundo disco, não, o orgânico varia mais, o conjunto varia mais, e entrou o lado eletrônico por dentro, que também é outro recurso sonoro que eu gosto muito, como a gente tem feito aqui agora com o Felipe, né, improvisando um pouco com o lado dos sons eletrônicos de percussão. Eu gosto muito de utilizar sons eletrônicos para ampliar o horizonte sonoro, né? A gente tem esse lado muito em comum, de junção de sons acústicos e eletrônicos, assim, nas paradas. Pois é, e tem uma coisa em comum, isso é louco, né? Porque você tem essa coisa do universo do erudito, né? Porque de onde você veio, né? Da sua escola lá, né? No comecinho. E eu de uma coisa totalmente, né? A capoeira, essa coisa totalmente raiz, assim, né? Exato. Folclórica, né? brasileira e tal. E que aí a gente gosta também agora a gente começa a flertar com essas coisas eletrônicas. Nas luzinhas coloridas, né? Tem sempre uma sorte de guerrinha, né? Entre músicos e DJ. Existe essa coisa, né? Mas os DJs são cheios de luzinhas coloridas. E software e sons, timbres sonoros muito interessantes. Aí eu comecei a pegar todos esses equipamentos e procurar algo neles que coubesse na minha música. Eu sempre gostei de sons sintéticos, assim, de sons novos, né? Aí eu criei esse formato meio homem, meio máquina, né? Que é esse show do marinheiro, no qual eu toco violoncelo elétrico, que já não é mais o violoncelo clássico, por uma questão tímbrica mesmo, e computadores e sintetizadores, por causa dos sons e das possibilidades que eles me proporcionam ao vivo, no caso. A gente fica só, às vezes, para poder sentir mais profundamente a presença do público, para não se distrair nem um instante do público. Quando outras pessoas estão em cena com a gente divide essa sensação estética, né, do design em relação ao público. E os solos te responsabilizam plenamente pela comunicação, te responsabilizam plenamente pela construção. E também não sinto solidão, porque de qualquer maneira nós estamos sempre acompanhados por todos que estiveram naquele palco antes, por todos que estiveram conosco em outros palcos antes, por todos que nos formaram, nossos mestres, todas as pessoas que a gente admira, todos os pensamentos que nos visitam. Cara, é muito impressionante o que o público tá fazendo, eu acho muito massa, cara. E ele produz, né, ele dispara com os pads, os sons, executa no valendo também várias coisas, grava, usa loop station.
toco violoncelo, é muito bonito o trabalho. E o show solitário, ele é uma experiência interessante de troca, mas é um show difícil de fazer, tem uma demanda forte de energia sua pra você poder segurar, né? Toda a vontade que você tem de trocar tem que ter uma substância ali, né? Qual foi essa opção de fazer o show sozinho e qual é a sensação de estar só no palco? Então, tudo isso é culpa do teatro. A Georgette tem parte dessa culpa também. A minha companheira de vida, Susana Nascimento, ela é atriz e ela me leva a teatro sempre que pode. A atriz é diretora. E ela tem um monólogo chamado Calango Deu. Ela fica 1h40 no palco, sozinha, sustentando um monólogo no qual as pessoas riem, choram, assim, tem uma catarse coletiva. Isso me fascinou muito desde a primeira vez que eu vi. E isso me deu vontade de fazer um monólogo também. Como é que se faz um monólogo musical, né? Ao mesmo tempo, eu tinha estudado a suite de Bach para violoncelo solo, que é só um monólogo para violoncelo. Mas eu não estava interessado em fazer um monólogo clássico, eu queria um monólogo atual. Então eu fui procurar um jeito de conseguir fazer um show solo que tivesse o mesmo tamanho de um show com banda, que não tivesse um problema de dinâmica. Não queria um show pequeno, intimista de som, queria um show grande, mas queria viver a aventura de poder estar sozinho no palco, se errei sou eu, se fiz certo, fiz eu certo, e ponto, ter esse encontro com o meu espelho, assim, e tentar me superar nisso. Então foi por causa do teatro. Eu sou muito fascinado pelo mundo do teatro. Eu tenho feito algumas trilhas de teatro também, uma junto com o Felipe, né, do Márcio Maceno, Pedras Azuis. Tipo, na trilha no espetáculo teatral, você está fazendo algo que é um catalisador de emoções, né? Você está ali a serviço da história sendo contada, a serviço da cena, e você vai criando algo que possa servir para catalisar, para amplificar as emoções que estão acontecendo na cena. Então, a música não tem um papel central como tem num show de música, né? Mas você tem um papel que é ajudar a peça a acontecer, né? O central é o teatro acontecendo e você é só um pedaço dessa engrenagem, né? E fazer trilha é um desafio realmente de achar a nota certa ou o silêncio certo para deixar aquela cena mais emocionante, assim. O repertório hoje se divide entre temas, né, seus, tem Gil e Dominguinhos, tem Bela Tchau, domínio público e tal, mas ele tem toda uma narrativa, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Sim. A culpa é sempre do teatro. Realmente, assim... O show musical, o concerto musical, é um formato bastante carente, vamos conversar. Ele tem uma música, palma, na música, palma, na música, palma. Normalmente é um formato bastante, assim, que não contém muita coisa, muita inovação. Enquanto peças de teatro existem muitas mais formas, né? Tem um trabalho formal sobre como encaixar uma história num palco. É o teatro Morali, né? Então, cheguei na conclusão que não pode existir um show sem uma narrativa. Contar a história é algo fundamental para uma apresentação musical também, mesmo não tendo letra nenhuma. Não se precisa de letra para contar uma história, os sons são mais que suficientes. No caso aqui temos sons, cores e projeções, ou seja, temos muitos ingredientes para contar essas histórias. Então sim, eu trabalhei o disco e esse show com uma narrativa que vai em lugares diferentes, que conta pedaço de histórias de outras pessoas e pedaço de histórias da minha vida ao longo dessas músicas. Então tentei realmente dar um sentido narrativo, dramatúrgico a esse espetáculo.